Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora o Sempre Juntos. Hoje, terça-feira, e o tema de hoje é: qual o seu sonho? Ser rica. Nossa, forte, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, do jeitinho que eu comecei aqui, hein? Qual é o seu sonho? Muitos vão dizer que o sonho é o sucesso profissional. Mas aí ele vai dizer que precisa o quê? Do dinheiro. Muitos vão dizer que é ter uma família estruturada. Mas, em seguida, vem: precisamos do dinheiro. Muitos, eles vão dizer que é realizar um projeto. Mas para que esse projeto aconteça, ele vai precisar do dinheiro. Gente, uma vez eu perguntei para uma jovem qual era o sonho dela. E ela resumiu tudo. Ela disse: ser rica. E aí? Há problemas em querer ser rico? Há problemas em querer ter dinheiro? Bem, Deus, na Bíblia, ele fala sobre o dinheiro, mas ele fala também da forma como nós lidamos com ele ali, como deveríamos lidar. Mas para falar desse tema, hoje eu vou contar com a ajuda do nosso seminarista Paulo Menezes, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tainá. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com você aqui. E quando você viu ali essa introdução, né? A gente fala qual o seu sonho, né? Tenho muitos sonhos, mas muitas vezes o dinheiro, ele tá atrelado, ele tá ali juntinho com muitos planos, muitos sonhos, muitas alegrias, muitas tristezas. O dinheiro, ele tá bem ali, né? Caminhando. Como que a gente deve tratar esse assunto, Paulo? Como que você vê essa questão? A resposta para a pergunta da jovem sempre está centrada em qual é a sua intenção em ser rica. Uhum. Aliás, essa deveria ser uma pergunta que nos conduziria a um autoexame. Sempre. Por qual intenção eu quero casar? Qual é a minha intenção de ter filhos? Qual é a intenção que eu devo congregar nessa igreja? Qual é a minha intenção em dar essa cesta básica, em ajudar alguém? Qual é a minha intenção? Qual a intenção da jovem? Ser rica. Uhum. Porque é para ostentar, é para mostrar que é mais alegre do que outros, é para fazer tudo o que quer sem limite, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de obrigação. É para querer ser Deus. Essas intenções, elas precisam ser crivadas pelo julgamento de Cristo Jesus, né? Elas são boas. A gente sabe que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, né? E se há algum louvor, né? Filipenses 4:8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? É de boa fama, é puro, ele tem algum tipo de finalidade que honra e glorifica a Deus, né? Essas são perguntas que a gente deve se fazer ao ouvir esse tipo de respostas como você ouviu. Exatamente. E aí eu te faço uma perguntinha: por que o dinheiro, ele é tão perseguido e ele tem tá sempre ali naquele pedestal ali, né? Na Bíblia já alerta, né, da questão do dinheiro, né, dessa busca obstinada às vezes por esse valor, né, por esse bem. Por que será que essa busca? Bom, essa busca pelo dinheiro, ela tem muitos motivos, né? Tem motivos que estão aqui no livro Generosidade, o Segredo da Plena Felicidade, um livro do reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da igreja de Pinheiros, presbiteriana de Pinheiros. Ele destaca bem isso. Mas também tem outras intenções. Ter dinheiro é ter poder. E ter poder é fazer tudo o que se quer fazer, o que se deseja fazer. Eu posso ter muito dinheiro. E Tainá, se eu tivesse muito dinheiro, aonde eu estaria agora? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Aonde vocês estariam agora se tivesse muito dinheiro? Aonde? Nós estaríamos em muitos lugares. E lugares variados, depende do coração de cada ser humano, né? E esse lugar que você estaria, se aproxima de Deus? Eu teria muitas coisas. Essas coisas te aproximam de Deus?
torna o seu coração mais apaixonado pelo Criador. Neste lugar você consegue ainda estar sensível às necessidades do Criador, ou seja, você consegue amar o teu próximo como a ti mesmo. Você ainda conseguirá amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu lembro de uma historinha que ninguém sabe se é real ou não, mas ela é muito contada nos corredores do seminário teológico. A história diz o seguinte: um senhor que deu tudo que tinha, e tudo que tinha era R$200 como oferta para a igreja. E o Senhor o abençoou de uma maneira maravilhosa. Ele passou a ter R$200 milhões, o homem mais rico da cidade. E uma vez ele na igreja, dando o seu testemunho, disse: olha, tudo que eu tinha, eu doei para Deus. E Deus prosperou a minha vida. É então que uma senhorinha, lá atrás, levanta a mão, fica em pé e pergunta: então faz de novo. Doe seus 200 milhões. De novo. Olha, que ousadia, que doar 200 reais é mais fácil, né? Agora 200 milhões. Será que amaríamos a Deus sobre todas as coisas? Né? Ou teria algum tipo de impedimento? Às vezes estamos com corações mais dispostos a doar pequenas quantidades, porque isso não nos custa muito. A oferta da viúva pobre foi uma oferta que custou tudo dela. E será que abriríamos mão do poder, do ir e vir? Será que abriríamos mão de comer em um local melhor? Ou será ainda que faríamos como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que jejuava, não para que alcançasse um estado de espiritualidade rica e valorosa, mas que jejuava para que o imigrante, o órfão, para que o estrangeiro e para que o novo na fé comesse. Olha só. Como eles trabalhavam, recebiam apenas o salário do dia, eles pegavam o salário do dia e compravam comida para comerem. Não tinham muito estoque. Então eles jejuavam, passavam fome para alimentar outras pessoas. Meu Deus. Isto era um jejum. Será que faríamos isso? Amaríamos a Deus sobre todas as coisas? E amaríamos nosso próximo como a nós mesmos? Essas são perguntas que devemos nos fazer diante do sonho das riquezas. Né? Esta riqueza vai me dominar ou essa riqueza servirá para a honra e glória do Senhor? Sobretudo, eu amarei mais a Deus e eu amarei mais ao meu próximo tendo isso? Será que um iPhone custa isso? Né? Boa pergunta. Será que um carro do ano faz que eu ame mais a Deus sobre todas as coisas e ame mais o meu próximo? Qual a finalidade disso? Essas são perguntas que devem rodear os pensamentos daquele que serve a Jesus. Olha, já vou até anotar essa próxima pergunta. Qual a finalidade de você querer ter o dinheiro, né? Já vou deixar isso salvo, guardado. Até mesmo pra gente refletir em alguns momentos da vida, né? Tem hora que a gente começa, tá ali naquele fluxo do dia a dia e começa a ver que esse mês extrapolou, e você já começa a falar: nossa, será que o meu salário, será que eu tenho que fazer alguma coisa? E você já começa a buscar, e aí quando... plano B, né? E aí você já fala: Deus, calma, Tainá, você está perdendo o foco. Mantenha calma, não se desespere, né? Alguns especialistas, não só da igreja, mas do mundo, têm dito que o dinheiro e a busca pelas riquezas é o mal deste século. Eu acho que já é há muitos séculos atrás, né? A busca pelas riquezas, né? E por causa disso, a gente tem trocado pessoas e coisas e abandonado lugares e abandonado sem permissão de Deus. A gente tem trocado pessoas também sem a permissão de Deus, apenas em busca do dinheiro.
E a gente tem desculpa para tudo, e a gente também usa o dinheiro como desculpa para não ter uma vida mais santa. Por que não ora mais? Porque eu tive que trabalhar. Por que não ler mais a Bíblia? Porque eu tive que fazer algo no trabalho, eu tive que ganhar mais dinheiro. A gente vive buscando uma vida cada vez mais ilusória, cada vez mais fora de uma realidade, cada vez mais próspera e abundante, que só vai nos resultar prosperidade somente para mim e para minha família, mas isso não significa prosperidade para os meus irmãos na fé e nem para os que sofrem. É uma busca que peca tanto os capitalistas quanto os marxistas, por exemplo. Tanto um quanto o outro são suscetíveis a este pecado. Essa busca, e a gente quando fala sobre essa liturgia do ordinário, quero chamar assim, que é essa dinâmica do dia a dia. Por que eu não leio mais a Bíblia? Por que eu não oro mais? E quase sempre eu percebo que é porque eu estou trabalhando mais do que deveria, ou estando mais envolvido no trabalho que deveria, em busca de coisas que são passageiras, que não são eternas. Eu conheço pessoas que eram amáveis quando estavam desempregadas e se tornaram monstros quando começaram a ganhar dinheiro. Não é que o dinheiro transforma, mas o dinheiro realça e ressalta esse mau valor, essa má característica do coração, essa disposição do coração de pecar. Eu conheço pessoas que tinham uma vida de oração, mas quando começaram a ganhar dinheiro, abandonaram a vida de oração, trocaram suas famílias. Meu Deus. E foram morar com outras pessoas em outros locais e se desviaram da fé. O dinheiro foi o transporte para a queda na fé. O dinheiro apenas foi o transporte, mas já havia uma vontade. Então essa vontade está relacionada a esse poder. Ter dinheiro é ter poder. E ter poder dá prazer. Assim como dá prazer também dominar o outro, assim também sente esse prazer quem é inseguro, quem é controlador ou quem é possessível. Ter poder sobre riquezas dá prazer. Ter poder sobre pessoas também dá prazer. E alguns seres humanos são viciados nesse tipo de prazer. Olha só, que interessante isso. E aí até que eu ia falar, porque a gente fala do dinheiro, muitas vezes tem aquela questão para alguns, né, ter dinheiro, fazem uma leitura errada do versículo, né, quando fala do camelo, né, passar por uma agulha ali, e às vezes a pessoa tem uma visão errada, fala, ser rico é pecado, né, não, então ser rico é pecado, e tem aquela visão, né, não posso ter ambição, não posso querer ter dinheiro também, e a gente analisando esse outro lado, mas é pecado a pessoa querer ganhar bem, a pessoa ter uma condição melhor ali? Em si não é pecado, em si não é pecado, inclusive aqui no livro Generosidade, o segredo da plena felicidade, pastor Arival, iluminado, diz que em nenhum lugar da Bíblia se condena o êxito financeiro e o fato de ser rico. Há muitos servos de Deus que foram ricos: Abraão, Jó, Salomão e José de Arimateia. A Bíblia se preocupa em orientar como ganhamos, usamos e nos relacionamos com as riquezas. Coisas materiais não podem satisfazer as necessidades espirituais do coração humano. É loucura achar que temos o controle da nossa vida porque temos bens materiais. Você vê que essa dinâmica do controle, do poder, ela é muito real. Tudo que veste com uma capa e nessa capa tem um S grande de Superman, é nocivo a nossa espiritualidade. Eu costumo dizer que quanto mais humanos, mais santos. Quanto mais santos, mais humanos. Essa tentativa de desumanizar o homem e torná-lo num superpoderoso herói é maligna.
é maligna. Tudo que te coloca nesse status de herói, de poderoso e tudo, é nocivo à alma. Porque o Senhor nos dá santidade para que sejamos mais humanos, não heróis. Sim. O pastor Arival, depois de fazer essa dinâmica aqui, ele vai nos dar 7 princípios bíblicos fundamentais sobre riqueza e doação. Eu realcei aqui porque é muito bacana esses princípios bíblicos e vai matar muitas questões nossas. Ele vai dizer: 1. Tudo o que possuímos pertence a Deus. No 2, nossas riquezas e posses devem ser usadas para os propósitos divinos. No 3, a riqueza é como a dinamite, com grande potencial tanto para o bem quanto para o mal. Conversamos também um pouco sobre isso, né? No 4, a riqueza mundana é passageira, os tesouros celestiais são eternos. No 5, dar aos pobres com generosidade é um dever moral em um mundo caído. No 6, a doação deve ser voluntária, generosa e até mesmo sacrificial, alegre e voltada para as necessidades. No 7, a doação generosa rompe com o poder do dinheiro sobre nós. Está aqui 7 princípios fundamentais. E se você quer descobrir o que não fazer com o dinheiro, é fácil. É só negar as afirmações. No 1, ele diz: tudo que possuímos pertence a Deus. A pergunta que eu faço é: tudo que você possui pertence a Deus? Você sabe que eu fui líder de jovens por muito tempo. E é comum a gente ser testemunha do sucesso dos jovens. É muito gostoso quando eles crescem, prosperam, se formam. E muitos jovens estavam comprando carros e colocando: este carro é propriedade exclusiva de Deus. Sabe? Os adesivos? Sei. Deus que me deu. Mais uma vez eu descobri que um dos jovens estava ficando com uma menina dentro do carro. E aí eu fui confrontá-lo e dizer: mas você está usando a propriedade exclusiva de Deus para pecar? Olha só. Tudo é propriedade exclusiva de Deus na tua vida? Tudo pertence a Deus? Tudo. Os seus carros, os seus bens pertencem a Deus? E este é um princípio fundamental. A gente pode negar também a segunda afirmação: nossas riquezas e posses devem ser usadas para os propósitos divinos. Suas riquezas e posses estão sendo usadas para os propósitos divinos? Está sendo usado? Você está gastando mais com o seu pecado ou não? Você está, o teu dinheiro é mais, contribuindo mais para o seu próprio prazer, e às vezes é um prazer pecaminoso. Sim. Né? Tem irmãos que compram casas de praia e somente a igreja domingo. É verdade, né? Porque esses locais, né, de lazer, né? Some da igreja. Junto ali, normalmente vai ser no dia de adorar a Deus, né? É propósito. Quantos pastores, Tainá, quantos homens que foram chamados à santa vocação não se rendem ao chamado porque possuem muito dinheiro? Ai, gente. Quantas mulheres que seriam ótimas líderes e ótimas pessoas para trabalhar na igreja não se rendem às vocações porque estão ocupadas com dinheiro? Quantos talentos perdemos pela busca desenfreada pelo dinheiro? No 3º, ele vai dizer: a riqueza é como a dinamite, com grande potencial tanto para o bem quanto para o mal. A riqueza tem te dado mais potencial para se santificar ou para pecar? Quando você passou a ganhar mais dinheiro, você se tornou uma pessoa mais santa? Ou você se tornou uma pessoa com mais vícios e pecados? Eu conheço muita gente que se tornou mais pecaminosa. Sim. Mais pecaminosa. Nós temos, infelizmente, né, às vezes relatos de pessoas tão próximas a nós, né? E quantas vezes você não vê até alguém comentando, né? Mas depois que ganhou dinheiro, sumiu. Sumiu. Você vê tantas pessoas que sentem isso com o próximo, né? Era amiga, sumiu. Era marido, sumiu. Era boa esposa, sumiu. Era bom pastor, sumiu. Era um bom funcionário, sumiu. Era um bom provedor, era um bom ajudador, sumiu.
quando ganha o dinheiro. E aí ele continua no quarto: a riqueza mundana é passageira, os tesouros celestiais são eternos. Será que estamos buscando essas riquezas, mas pensando que isso se resume apenas nessa vida? Será que o fim das minhas riquezas se resume somente a esta vida terrena? Será que eu não penso na vida eterna? No quinto, dá aos pobres com generosidade. É um dever moral em um mundo caído. Estamos dando aos pobres? Estamos dando aos pobres com generosidade? Há uma preocupação em, por exemplo, quando recebo, eu separo o meu dízimo e oferta, e aqui é interessante também essa questão da oferta e dízimo. Será que também quando eu recebo, eu separo ao menos um valor para ajudar alguém que está em necessidade? Mas eu não conheço ninguém que esteja em necessidade. Talvez essa seja a sua pergunta. Eu não conheço ninguém ao meu redor. Como que eu vou ajudar, né? Quem eu vou ajudar? Eu quero te ajudar. Entra no site da IPP, pp.org.br, e lá nós temos diversas ações e comunidades, né? E você pode conhecer e pode nos ajudar. Mas será que ninguém no seu bairro está passando alguma dificuldade? Ou ninguém na sua igreja, na sua família? Né? Nós temos na família também. Pois é. Então, será que essa é uma doação com generosidade? Você tem dado isso? No sexto, a doação deve ser voluntária, generosa, até mesmo sacrificial, alegre e voltada para as necessidades. Essa é uma constatação do pastor Arival, que se há uma doação que pode não ser generosa e que pode não ser alegre, é sinal de que há pessoas que estão dando apenas por dever. Estão dando tristes, estão dando, fazendo lamentos e murmurações. É assim que você está dando sua oferta? É assim que você está lidando com o seu dinheiro? Ao dar, você dá reclamando? O famoso pão duro, mão fechada, né? Você nunca dá de uma forma alegre. Já percebeu que todo pão duro, né? Essa pessoa que nós chamamos de avarento, né? Já percebeu que ela nunca dá com um sorriso no... E pode ser a filha pedindo, ou o filho pedindo, pode ser o pai pedindo, sempre dá murmurando, reclamando, lamentando e às vezes expondo o que está doando. E a Bíblia também deixa claro que não devemos dar visibilidade ao que fazemos, que é melhor fazer no oculto e dar para que o Senhor seja glorificado e não a nós mesmos. Será que estamos fazendo dessa forma? Tem gente que dá triste. Isso é uma terrível constatação. Aquele que oferta, ou aquele que dá dinheiro, ou aquele que ganha dinheiro, triste. Deveria ser o contrário, devemos ficar alegres. O apóstolo Paulo vai dizer que é melhor dar do que receber. Eu confesso a você, eu já precisei. E é muito chato precisar. É muito chato. Hoje eu dou, graças a Deus. Mas é muito bom dar. Nossa, eu concordo com o apóstolo Paulo. Ele não estava errado. É melhor dar do que receber. Eu prefiro estar nesse momento dando do que recebendo. Mas às vezes eu já precisei muito. E foi muito bom também receber. Mas melhor ainda, o prazer de dar e de doar é inenarrável. Principalmente quando enxergamos os resultados da nossa doação. Quando a gente enxerga isso, a gente fica, uau, valeu a pena ter aberto mão ou não ter satisfeito as minhas necessidades naquele momento e ter investido no próximo. Muito bom. No sétimo, ele vai dizer: a doação generosa sempre rompe com o poder do dinheiro sobre nós. Isso aqui é interessante, porque geralmente o avarento ele é dominado pelo poder do dinheiro e ele prefere reter e não compartilhar. O reino de Deus não é um reino de retenção, é um reino de compartilhamento. Quanto mais damos, mais recebemos. A lógica do reino sempre foi essa. É por isso que os irmãos ceavam na igreja do primeiro século.
Eles ceiavam porque repartiam suas próprias comidas. Então não tinha nada que eles podiam dizer é meu. E Atos vai dizer isso quando ele vai definir e revelar as características da igreja primitiva. Não havia nada que dissesse é meu ou é seu. Tudo era nosso. O pão era nosso, né? O vinho era nosso, as ofertas eram nossas, não haviam propriedades nossas, uma ou sua, mas nossas. E isso me lembra muito também, eu vou estar sempre pendendo por esse lado, viu, Tainá? Claro, fica porque à vontade. Toda vez que a gente entrega uma cesta básica na favela, toda vez, eu subo após a entrega de cestas básicas para conversar com a comunidade e principalmente para conversar com aquele que doamos. E quase sempre eu encontro essas pessoas fazendo comida para toda a sua vizinhança. Eles comem juntos, é normal vizinhos comerem juntos. Almoço, eles chamam a vizinha, chamam o outro, compartilham isso. Por que pessoas em necessidade, em extrema necessidade, ao invés de reter esse alimento, porque afinal de contas não há mais outra fonte, por que eles compartilham? Este é um segredo que eu aprendi na vida, de mesmo não ter a preocupação pelo dia de amanhã. Lá no deserto, o Senhor derramava codornizes ali, e a instrução era simples: não reter, amanhã virá, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus vai dizer em Mateus 6 que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Observem os pássaros, observem os lírios do campo, né? Eles não trabalham nem fiam, contudo o Pai Celestial os alimenta, né? Essa mania da gente reter é fruto da nossa falta de fé num Deus provedor. Então, a gente revela muito quando a gente consegue doar de forma generosa. Volta à historinha da senhora. Nesse momento, imaginem vocês, há uma senhorinha no fundo da igreja, em pé, perguntando: você faria de novo? Tá, eu vi que você era pobre, que você tinha pouco dinheiro, e que agora você está um pouco melhor, e que você deu tudo lá atrás, no seu passado. Mas a pergunta que eu faço agora é essa: você, nesse seu atual momento, faria de novo? Se você fizer de novo, é sinal de que o dinheiro não controla, mas o seu dinheiro serve a Deus. Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Ou você vai servir ao dinheiro, ou servir a Ele. Porque quando você servir a um, você desprezará o outro. E servindo ao outro, desprezará aquele um. Ele está deixando claro que é impossível ter o dinheiro como Deus e ainda dizer sirvo a Deus. É impossível. E a forma como saberemos se servimos ou não a Deus é respondendo a pergunta da senhorinha: eu faria de novo, eu abandonaria tudo, eu devolveria tudo, eu pegaria tudo que tenho e entregaria novamente. Eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso com todas as despesas, eu posso fazer um relatório daquilo que eu recebo, eu posso pegar todo o meu salário e fazer isso. Eu faria de novo. Eu tenho coragem de fazer isso de novo. Eu faria isso a qualquer momento. Eu sei que eu estou me delongando muito. Não, tá ótimo. Eu quero lembrar a igreja de Cristo que nós fomos chamados, o apóstolo Paulo vai dizer isso muito bem, nós fomos chamados por estrangeiros. Aqui não é o meu lugar, nem o seu lugar, Tainá. Nós somos estrangeiros nessa terra. E nós somos estrangeiros porque não há nada nessa terra que seja nosso. Nada nessa terra seja nosso. Estamos apenas de passagem. Por isso que eu não tenho dinheiro mais. Eu não tenho mais nada, não tenho nem filhos. Afinal, pais não são donos dos filhos. Os pais criam filhos para Deus, não para o mundo. Nem filhos nós temos. Somos como mordomos.
estrangeiros nessa terra. Não devemos ter nada que possamos dizer é meu ou é seu. Tudo é de Deus. Tudo, tudo. E chegará um dia que ocuparemos, estaremos no nosso local, no lugar santo, que fomos chamados e fomos criados e fomos conduzidos e guiados para este lugar. Mas ainda não é este lugar. Meu celular, o meu tênis, meu carro, a minha casa, ao pedido de Deus, diante do pedido de Deus, é dele. É dele. É muito interessante porque Abraão, o homem mais rico de toda a terra, ele compreendeu isso de uma maneira tão bonita que quando Deus pediu, e Deus poderia ter pedido qualquer coisa, todas as suas riquezas, mas Deus sabia onde estava a riqueza de Abraão. E quando Deus pediu o seu próprio filho, o filho de Abraão, Isaque, Abraão não pensou duas vezes, subiu no monte com ele e preparou a sua faca, o seu machado para sacrificar Isaque. Isso é assustador, mas Abraão tinha um coração exposto. Ele sabia que era estrangeiro e não tinha nada. Cristo veio para ser o mediador dessas relações. Quando Cristo é o mediador das nossas relações, não consideramos mais nada nosso. Ele agora é o mediador, ele agora faz essa ponte entre mim e Deus. Ele agora faz a ponte entre mim e o próximo. Ele faz a ponte entre mim e todas as coisas. O escravo não tem posse nenhuma. E quando o apóstolo Paulo se chama de apóstolo e servo de Cristo Jesus, ele está usando a palavra grega doulos, e o escravo não tem posse alguma. Isso vai significar, naquele contexto, que a casa do escravo não é mais dele, mas é do Senhor. A esposa do escravo não é mais dele, mas é do Senhor. Os seus bens não são mais dele, mas é do Senhor. Seus filhos não são mais dele, são do Senhor. E é esse sentimento de que somos servos de Cristo Jesus, que Ele é o nosso mediador, que também somos estrangeiros na face da terra. Tudo isso, além da certeza da palavra de Deus que nos garante que nada vai nos faltar, além de Jesus dizer que é impossível servir a dois senhores, além de Jesus dizer que para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, tudo isso deve passar pela cabeça do cristão quando ele pensa em finanças e dinheiro e riquezas. Tudo isso. É assim que o cristão age, não tendo nada como seu. Por isso que esse primeiro princípio bíblico do livro de generosidade, ele está coberto de razão, porque tudo é de Deus. Tudo. Amém. E é só uma observação que eu acho interessante. Quando a gente fala que nós somos escravos, né? Que nós somos servos, é importante a gente entender com uma visão, não aquela visão que nós temos de escravos, né, que são acorrentados, presos, sofridos, mas que vem da origem, os escravos vêm da origem doulos, né? Isso. Mas que vem o prazer em servir ao seu Senhor, né? Se a gente for levar nessa tradução mais, a gente ter esse prazer em servir ao nosso Senhor e não fazer porque somos meramente obrigados, estamos acorrentados e presos a Deus, né? Mas é a gente ter esse prazer em fazer, né? Eu gosto... Há uma visão de Oséias que eu gosto muito, e Oséias é um livro muito curioso, mas Oséias vai dizer que com cordas de amor eu atraí. Também. Eu atraí. Nós fomos atraídos a esse Senhor pelo amor. Lindo. E a gente foi atraído com essas cordas de amor. Ele nos atraiu. E isso nos mostra que todos nós temos uma tendência de sermos adoradores de algo. Todo mundo é adorador. Ou de Deus ou de qualquer outra coisa. Aliás, numa pergunta de concílio, foi perguntado a um seminarista aonde está, ou o que é o inferno. O seminarista ficou assim, meio nervoso, e aí um pastor amigo, graças a Deus, o interrompeu aquele momento e disse: eu vou responder.
Aonde está o inferno? Inferno é tudo que não é céu. Tudo que não é céu. Então, idolatria é tudo que não é Deus. Muito bom. É tudo que não é Deus. Inferno é tudo que não é céu. Idolatria é tudo que não é Deus. Tudo que não é Deus. E o ser humano é idólatra por natureza. Ele tem uma carência de adorar alguma coisa ou a um Deus. Né? E a gente falou um pouco sobre isso já. Mas o Senhor nos atraiu com amor. O Senhor tem cordas de amor que nos atrai, nos dando uma atenção, realçando os nossos olhos, colocando em nosso coração. Seria impossível adorar a Deus, ser atraído por Deus sem as cordas do Espírito Santo, por exemplo. Sem o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Exatamente. Sem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, clamando por nós. Seria impossível isso acontecer se não fosse o Espírito Santo, porque senão estaríamos como cegos no mundo. Jesus vai dizer que quando ele diz sobre a parábola do Sermão do Monte, ele vai dizer que os nossos olhos são a cadeia do corpo. E ele está dizendo porque quando abrimos os olhos, recebemos o reflexo da luz. Um olho bom é um olho básico isso, um olho que enxerga. E o olho mau é aquele que não enxerga. Por isso Jesus vai dizer, olha, grande luz você vai ter. Um olho bom. Agora, o olho mau, ele vai dizer que grandes trevas habitarão. A gente só vai saber o nível dessas trevas quando fechamos nossos olhos e percebemos que há trevas aqui e a escuridão aqui, mas quando abrimos nossos olhos podemos ver a luz. Jesus está falando sobre o pecador e o não pecador. Os pecadores, eles estão cegos pelo mundo, jamais veem a Deus e jamais poderão adorar um Deus, mas nós fomos alcançados pela graça e recebemos do Senhor a visão. Hoje Amém. Podemos enxergar, podemos ver todas as coisas, e é por isso, Tainá, que quando oramos com sinceridade, o Espírito Santo nos abre os olhos e nos faz enxergar aonde estamos errando a respeito do dinheiro. Exatamente. Aonde está indo nosso dinheiro? Como podemos melhorar, você e eu? Porque a gente não tem aqui, Tainá, uma receita de bolo para a sua vida pessoal. Mas eu garanto que se você orar e pedir a Deus para que abra seus olhos e mostre em qual área da sua vida o seu dinheiro tem te dominado, ou aquilo que você possui tem te possuído, eu garanto que se você orar assim, o Espírito Santo, o bom Pai, ele abrirá os seus olhos e lhe fará a ter uma vida mais santa e mais agradável ao Senhor. Ai, amém. Acho que nós possamos, fazer essa oração mesmo, e não sei se essa é uma área que tem te atormentado, que tem te incomodado de alguma forma, mas esse é o momento mesmo da gente refletir e pensar. Uma vez eu ouvi uma história, que eu trabalhei uma denominação, eu trabalhava só, tá, gente? E aí eu ouvi uma história, porque tinha um momento lá que é de prosperidade, né? Eles têm uma teologia da prosperidade. E aí diz que em determinado momento um dos irmãos foi até o pastor com vários papéis e entregou assim, jogou. Ele falou: o que é isso? São as minhas contas do mês. E ele: mas o que eu quero com as suas contas? Ele falou: pastor, o senhor no último culto lá falou que era para ter fé, para entregar tudo que tinha e que Deus ia dar em dobro. Eu entreguei tudo que eu tinha, fechou o mês, as contas chegaram, eu não tinha dinheiro para pagar, não entrou nada, e aí toma aqui. E aí eu falei: e qual foi a tua resposta mediante a esse confronto? Ele falou assim: eu disse para ele, eu falei: olha, a tua fé foi pouca, você entendeu errado a palavra, você estava só intencionado em querer ter o dobro, mas
foi isso que ele compreendeu, né? A palavra dele estava dizendo isso. E aí ele devolveu as contas e aí a gente, né? Mas eu quero dizer isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não buscar, né, nessa intenção, tudo isso e buscar na intenção mesmo só de prosperar, de ter mais, de ter o dobro, usar a Deus como um trampolim para a gente enriquecer. Peraí, Deus é bom, Ele é meu Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso, então Ele pode me dar, além de tudo isso que Ele me dá, Ele pode me dar algo a mais. Então tem muita gente que quer usar Deus como um trampolim. Eu vou servi-lo, mas porque eu quero algo em troca. Tem muita gente que, infelizmente, tem uma visão muito errada, distorcida. E essas pessoas jamais subiriam o monte e dariam Isaac. Jamais. Elas lutaram muito para terem o que têm. Elas choraram muito, fizeram muitos sacrifícios na igreja. Venderam suas coisas, deram ofertas exorbitantes, e ficar pobre de novo é o inferno para elas. Exatamente. Tadinhas, não sabe o que é inferno, né? Exatamente. A vida com Cristo não tem essa dinâmica. Não tem essa dinâmica. A gente... Aliás, o que eu tenho experimentado na vida é de que quanto mais generoso eu sou, mais rico eu me torno. Ou seja, quanto mais eu divido com o meu próximo, mais rico eu me torno. Tainá, não sei se cabe um testemunho muito rápido, mas eu vivi um momento da minha vida muito difícil. Eu era um simples estagiário de direito, andava de terno e gravata, já crente, tudo, mas tive que escolher, ou pagava a faculdade e continuava no estágio, ou comia. Então, naquele sábado, na sexta-feira à noite, eu abri a geladeira e percebi que não tinha mais nada para comer. Eu morava sozinho, com minha irmã mais nova. Meus pais moravam em outro estado. E eu disse à minha irmã, o que vamos comer hoje? A gente não sabia o que comer, não tinha o que comer. Eu orei. Falei com Deus, eu não vou pedir nada a ninguém. À noite eu fui chamado para comer uma pizza com os irmãos do louvor. Nem cantar eu canto. Oh, meu Deus. Nem tocar eu toco. Mas eu fui. Foi pizza, cara. E fui. Oh, e aí, no sábado não teve jeito. Não tinha comida. E eu fiquei com fome. Dormi mais cedo. E foi o sono. E eu entendo por que os moradores de rua dormem tanto. Porque o sono faz com que a vida passe mais rápido. Por isso. E dormi. Domingo, e continuei oração. Mas eu não fiquei triste, assim, continuei oração. Domingo pela manhã, um irmão, amigo, ele me chama para comer um churrasco. Olha que bênção. E eu fui todo afoito comer um churrasco. Ele passou num supermercado desses grandes, não vou falar marca. E esses supermercados. E aí ele começou a fazer compras de casa, tá, né? E com papel higiênico e tal. E aí eu murmurei e falei, Deus, eu tô com tanta fome, esse irmão vai aproveitar esse momento para fazer compras de casa? E ele continuou comprando. E pior, Tainá, ele pegava um produto e dizia, Paulo, esse aqui é o melhor produto, esse aqui é o melhor chocolate. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não tenho nada o que comer. E eu vou ser humilhado ainda. E ele fez um carrinho, 2, 3, 4. Eu falei, sabe, homem já não gosta de fazer compra. Principalmente quando é compra dos outros. Imagina, né? Talvez você esteja se identificando com isso. Quando ele pagou tudo, ele virou para mim e disse, Paulo, isso tudo é para você. Eu nunca e jamais falei para ninguém o que eu estava vivendo. Nunca falei para Deus. Mas Deus quis tocar o coração dele. E eu imagino que Deus tocou o coração dele. Ele provavelmente deve ter virado para a esposa e deve ter feito essa proposta à esposa. E ter perguntado à esposa, amor, o que você acha de a gente ter gastar R$1.500 numa compra aqui? Eu fico imaginando essa dinâmica. E a esposa ter outra doida de ter dito, sim, vamos gastar R$1.500. E só por uma suposição, algo que Deus colocou no coração. Só isso, porque não sabia e ninguém sabia.
E baseado apenas naquilo que Deus colocou no coração desse irmão, esse irmão me presenteou com 6 carrinhos de supermercado. Deus. E isso foi bênção. suficiente para que a minha despensa tivesse alimento por 6 meses. 6 meses de despensa, mas hoje só papel higiênico eu fiquei 1 ano com ele. Mas é esse tipo de generosidade. Quando eu recebi, eu chorei muito. Eu imagino. Abracei esse meu amigo, que é amigo até hoje, e disse a Deus: é Deus, um dia essa fase vai passar, e quando essa fase passar, eu vou fazer isso com alguém que esteja precisando. 1 ano depois a fase passou, eu orei a Deus, e o Senhor me mostrou a quem eu deveria ajudar. Sim, numa oração, uma intuição. E fui e acertei. A pessoa precisava, fiz a mesma coisa. E com o tempo depois veio a ONG. Olha só, nasceu e a gente um adotou projeto. 200 famílias. E temos ajudado todo mês com cestas básicas essa família. Então, quanto mais a gente é generoso, mais recebemos. Muito bom, que bênção. Glória a Deus bênção. pela vida desse rapaz que entendeu Glória a Deus. a sua função no reino de Deus. Glória a Deus. Eu acho que muitos que estão assistindo talvez se identifiquem bastante com essa história. Eu lembrei de uma também e assim, foi muito emocionante também. Passei também por uma situação que é difícil e aí eu acho que a questão do dinheiro também, quando às vezes Deus também não dá o dinheiro, é para tratar em alguns momentos da nossa vida, a gente permite a gente passar para ser tratado, né? E olha só quanto o resultado que deu, né? Com essa fase que você passou, com essa generosidade desse amigo, né? Então Deus, eu falo, tudo na vida, né? Tudo que nos acontece, é difícil, gente, é difícil. E olha, eu vou te falar, a fome é uma coisinha que dói, que você chega no momento que você, às vezes até o sentido, você fica todo atordoado, é difícil, mas assim, lá na frente, às vezes a gente entende o que Deus quis tratar e muitas vezes a gente também não vai entender, né? A gente, muitas vezes não é revelado o propósito, mas Deus está operando grandes obras ali nas nossas vidas, né? A minha Lídia tem uma frase que diz que Deus não desperdiça nada. Não sei se ela ouviu de alguém, mas ela sempre diz isso para mim: Deus não desperdiça nada, ainda que seja fome. Muito Deus bom. não desperdiça nada. Deus continuou ali me amando. Deus, a gente vive e a gente serve a Deus, um Deus que disse que quando Jesus, eu te vi com fome. Quando? É um Jesus também que sabe o que é sentir fome. E ele diz, a resposta dele é: toda vez que você fizer a um dessas pessoas, fará a mim. Amém. Né? Amém. Ai, que lindo, que bom. Dava pra gente continuar com esse programa, mas vai tentar fechar aqui. E eu gostaria de chamar um desenho ali na telinha pra gente refletir um pouquinho, Paulo. Sim, vamos pegar uma imagem de um desenho. Olha só. Só se impressiona com o glamour e riquezas deste mundo o cristão que se esquece da infinita riqueza que ele tem em Cristo. Muito bonito, hein? Esse desenho é do Entendendo o Tom, né? Muito e bom. o Reverendo Milton ali, Júnior, baseado no Reverendo Milton. Essa frase, né? A imagem, muito bom, né? Muito bom. Lembrou uma frase de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, teólogo que eu gosto muito. Ele disse que não pode custar barato para Deus, não pode custar barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Nós somos preciosos, principalmente Jesus Cristo é precioso à vista de Jesus e custou caro a Deus. Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Amém. Aí está o valor que possuímos. Amém, que ótimo. E pra gente completar, ainda mais, deixar ainda mais redondinho, eu vou chamar um vídeo da Marcela Mello. Ela gravou pra gente, falando assim, vai ser desse ídolo um pouco compreendido. Olha, eu atrapalhando toda. Ela vai falar justamente disso, desse ídolo aí que é tão, às vezes, tem tanta dificuldade de ser compreendido por muitos, né? Então vamos ouvir o que ela gravou ali pra gente. Dinheiro, um ídolo pouco compreendido.
Sim, um ídolo. Hoje nós vivemos tempos em que são nos apresentadas propostas de aprender a investir, da importância de conquistar o seu primeiro milhão ainda na juventude, e a nossa mente tem sido cada vez mais cheia de é importante enriquecer. Para quantas pessoas você já perguntou qual o seu sonho? E ela responde, ser rica, ser rico, conquistar meu primeiro milhão, e por aí vai. E isso tem entrado na nossa mente de uma forma tão fácil que a gente nem percebe que estamos fazendo do dinheiro e das conquistas financeiras ídolos no nosso coração. Ah, mas não, eu não adoro dinheiro. Eu só acho que se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu resolveria tantos problemas da minha vida. Pois é, mas lá em Provérbios 23, o próprio Salomão diz pra gente que o dinheiro, assim que nos é conquistado, simplesmente some, fácil. E quanto mais dinheiro você tem, mais fácil será você gastar. Às vezes a gente acha que quem ama o dinheiro é só quem tem muito dinheiro, mas não. Tantas pessoas que não têm tanto dinheiro vivem a sua vida pensando em como são desfavorecidas e acabam que não aproveitam a vida só focadas no dinheiro. E esse dinheiro se torna um ídolo na vida dela, mesmo que ela nem o tenha. Meus irmãos, tudo o que toma o nosso pensamento em primeiro lugar, tudo o que nós achamos que pode nos fazer felizes, que não seja o Senhor, é um ídolo. Então entenda, o dinheiro pode ser um ídolo na sua vida sim, quer você tenha ele ou não. Por último, eu vou falar ainda no capítulo 23 de Provérbios, versículo 4. Salomão escreve, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Esse versículo é suficiente para entendermos que a riqueza não vai levar a gente para muito longe, não. Quem leva a gente para longe é o Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigada, Má. Exatamente. O que nos leva para longe é o Senhor. É o Senhor. E ela citou o exemplo de Salomão, né? Que experimentou tudo isso e no final ele conclui que... Não tinha, o homem mais rico do mundo também, né? O homem mais rico do mundo, vou enfatizar, mas né? disse isso, né? Que não servia para muita coisa. E realmente não serve para muita coisa, né? O Steve Jobs tem uma frase, e foi atribuída a ele. Dizem que ele disse no leito da morte isso também, que o dinheiro pouco importava para ele naquele momento, porque não conseguiria resolver a doença que tinha. Steve Jobs morreu muito novo, com câncer de pâncreas, se não me engano, e deixou essa fortuna aí, que é a Apple, e não importou o dinheiro nesse momento. Exatamente. Paulo, obrigada. Eu que agradeço, Tainá. Estou à disposição. Sempre que você precisar, pode contar comigo. E Deus te abençoe. Deus continue abençoando o Sempre Juntos, sua vida, sua família, o Dal, que é um amigo do coração, e todo mundo da sua casa. Amém. Que Deus continue nos abençoando todos aqui. A nossa família também aqui, PPTV. Sim. Você que está aqui com a gente, isso para a gente é um presente também. Amém. Ó, abraço, até mais. Tchau. Tchau, mas calma, eu ainda vou chamar um vídeo. Enquanto isso, eu quero chamar aqui um vídeo para saber qual o propósito do dinheiro, né? E como nós devemos lidar com ele. Então, preste atenção. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a minha vida e a sua vida muito bem, de forma profunda. Ele é Deus. Ele habitou entre nós. Ele viveu em meio a uma sociedade extremamente obcecada pelo dinheiro, pelos tesouros, pelas riquezas. Cristo sabe que o dinheiro movimenta, além de outras coisas, o coração humano e é capaz e poderoso para nos capturar de uma forma bem forte, poderosa em nossas vidas. Então, o primeiro ponto do argumento é: Jesus falou muito a respeito disso. Por exemplo, nas 39 parábolas registradas ali no Novo Testamento, 11 delas falam a respeito de dinheiro. O assunto de dinheiro é falado ao longo de toda a Bíblia, né? O ensino a respeito do dinheiro sempre tem duas categorias, ou
é dividida em duas partes. As bênçãos que o dinheiro traz e também os perigos que ele nos traz. Então, essas coisas levam a todos nós a uma conclusão. Um problema com relação ao dinheiro é um problema do coração. É um problema espiritual, é um problema que está localizado naquele âmbito da existência humana, aquele termo expresso na Escritura Sagrada de diversas formas e centenas de vezes para se referir ao nosso ser imaterial, o coração. Um problema com o dinheiro revela um problema no coração do homem. É um problema muito mais profundo do que o tamanho do seu cheque-salário, né, do seu olerite, ou, mais especificamente, é um problema muito mais grave do que o seu orçamento financeiro, para mais ou para menos. E nós vamos continuar com a ajudinha deles, né, do reverendo Alberto e do reverendo Tiago Henrique, para nos falar também sobre essa questão que é tão fundamental a gente ter essa clareza, né, para administrar bem as finanças. Mas Deus, amorosamente e soberanamente, Ele usa a nossa vida. E o que o Paul Tripp coloca aqui é: você pode ser um reservatório ou você pode ser um condutor. A sociedade, a ganância do coração humano sempre diz: seja um reservatório. Guarde o que você puder. Não dependa de ninguém. Enquanto a palavra de Deus diz que nós podemos ser e devemos condutores daquilo que nós recebemos das mãos do nosso Deus. A grande questão é: Deus não nos deu o dinheiro simplesmente para prover para a nossa vida. Quando eu trabalho, quando você trabalha, Deus não só está pensando na sua família, na minha, no seu sustento, no seu bem-estar. Deus está pensando no seu reino. Deus está pensando nas pessoas com que você convive, para que você possa ser o meio da graça de Deus para a vida dessas famílias e jovens e pessoas que tanto precisam de um sustento, de ajuda, né? Mas aí vem a seguinte pergunta: eu não sou tão abastado assim para que eu possa ajudar alguém. Há uma frase, não vou saber se eu vou lembrar na íntegra, mas assim que ninguém é tão miserável que não possa dar um pouco da sua pobreza. Então nós podemos, no mínimo, ajudar outras pessoas e ajudá-las para que elas possam também ser supridas. Então, o chamado de Deus para nós é: não sejamos só reservatórios, mas sejamos também pessoas que possam ser condutores do sustento que Ele tem nos dado, como Paul Tripp coloca, para abençoar a vida de outras pessoas. Exatamente, foi até o que nós conversamos aqui anteriormente, né, com a ajuda do Paulo, nós falamos sobre isso também, e aí a gente tem que entender por que nós devemos estar tão atentos ao perigo do dinheiro. Muitas vezes você pode estruturar a sua vida para construir um patrimônio, como o pastor Tiago bem colocou na sua fala, ao responder aquilo que foi colocado para ele. Então esse patrimônio pode ser interpretado como o seu próprio reino, as suas posses, aquilo que você conquistou, aquilo que é seu. Quando a Escritura Sagrada em Tiago diz que todo dom gratuito desce do Pai das luzes. Tudo pertence a Deus. Aquilo que eu tenho e você tem foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Portanto, esses 5 pontos nos ajudam a entender esses perigos. Eu posso esquecer a Deus. Eu posso me rebelar contra Deus, eu posso alterar a forma como eu olho as outras pessoas, eu posso alterar a forma como eu olho para mim mesmo, eu posso criar o meu próprio reino em competição com o reino de Deus, eu posso enfraquecer a minha luta contra o pecado. Eu espero que todo esse conteúdo, toda essa conversa, esse material que nós disponibilizamos tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode assistir o vídeo que você viu agora há pouco, né, dos reverendos, na íntegra no nosso canal do YouTube. Aliás, não só esse material, mas tantos outros também referente à generosidade, ao dinheiro. Você pode pesquisar se você ainda tem alguma dúvida e com certeza você terá ali vários vídeos, né, conteúdos que com certeza vão te auxiliar.
Gente, agora eu quero chamar a Lídia Dickel, porque ela tem uma novidade pra gente. Uma novidade que não é bem uma novidade, mas ainda assim, você que ainda não conhece a Editora Hebron, preste atenção no que ela vai falar. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Quero falar hoje da Editora Hebron, que já é uma realidade. E o que nos deixa mais felizes, mais alegres, é saber que todo o lucro da Editora Hebron, da venda dos livros, será destinado a missões. Para quê? Para ajudar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros a cumprir a visão de uma grande igreja missionária. Então, usufrua dessa editora, compre livros, tem muito livro bom, e essa é a dica de hoje desse sonho que virou realidade. Editora Hebron, só acessar o site editorebron.com.br. Também tem no Instagram, só seguir lá e desfrutar dessa bênção de conteúdo cristocêntrico de qualidade. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Pensou que pensa você poder auxiliar, né, no trabalho missionário e ainda assim adquirir conhecimento, né? Então entre lá, editorebron.com.br, e já possa ali se divertir, hein? Pesquisar todos os livros que você quer adquirir. Inclusive foi o que nós citamos aqui no programa, né? Que é o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Ele tá lá, vai lá, já adquiram para você. Gente, agora o que bombou nas redes é essa do reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse momento de tamanha felicidade ali com o netinho no colo, o Bento. Olha o sorriso dos dois, né? Você vê a alegria, né, do vô ali com o seu neto, aproveitando esse momento. Muitas curtidas, muitos comentários, um momento de total descontração do nosso reverendo. A gente sempre vê ele, né, de terno, sempre aqui, né, trazendo uma palavra. E aí ele compartilhou essa foto de um momento tão descontraído ali em família. Então você ficou com vontade de curtir a foto, quer ir lá comentar, é só ir no Instagram dele, que é o @HernandesDiasLopes. Lembrando que você também pode acompanhar o IPP-TV aqui, né, pelo Instagram, que é o @IPP.TV. Lá tem fotos de bastidores, lá tem a nossa programação. Então lá vai ter os banners, né, as chamadas dos próximos programas. Lá você vai ficar super atualizado também com a programação dessa sua TV missionária. Nós ficamos por aqui. Eu espero que o programa de hoje tenha te edificado, tenha ajudado aí na sua caminhada cristã. Lembrando que hoje às 20 horas tem Você é um Missionário com o reverendo Arival Dias Casimiro. Então assista, continue aqui com a gente, nossa TV missionária. Um beijo grande. Tchau!